Olá, meu nome é Marcelo Fonseca e sou designer educacional na Alume Educacional. Vou apresentar o artigo que escrevi junto do professor Antônio Álvaro de Assis Moura, Potencialidades do uso de podcasts e seu uso no ensino superior. As transformações nas dinâmicas comunicacionais da internet impactaram e mudaram os modos de se fazer educação à distância. No contexto do que chamamos Internet 2.0, o usuário deixou o papel de mero receptor de conteúdo para ter um papel mais interativo de gerador de material. Nessa esteira, as ferramentas síncronas e assíncronas foram se adaptando para mais aproximar o aluno de tutores, professores, aperfeiçoando a ação de aprendizagem. Não é demais relembrar que a educação à distância funciona em diferentes tempos. Tempos que foram transformados pelo aperfeiçoamento da telefonia móvel, da velocidade de banda, pelo encolhimento dos equipamentos computacionais e que devem cada vez mais ser encaixados na agenda dos alunos da contemporaneidade. Dessa forma, é requerido cada vez mais que os conteúdos sejam pensados e adaptados a essa realidade. O podcast é uma mídia desse tempo que vem sendo cada vez mais utilizada por diferentes veículos de comunicação com múltiplas aplicações temáticas. Sua praticidade, fácil carregamento, entre outros pontos positivos, pode e deve ser aproveitado nas áreas educacionais, potencializando metodologias e práticas. Seu uso como objeto de aprendizagem indica alto potencial de adaptação às demandas educacionais dos alunos na nossa contemporaneidade. Agora eu vou falar um pouco de objetos de aprendizagem. Antes de discutirmos os usos do podcast enquanto ferramenta de aprendizagem, precisamos definir aqui o que de fato estamos falando. No contexto da educação à distância, objeto de aprendizagem é a unidade de ensino digital encapsulada que tem uma proposta didática específica desenvolvida visando o aprimoramento de uma ação educacional presencial ou à distância. Está embutido nesse conceito a noção de que é a partir da interação aluno-objeto que se dá o processo de aprendizagem. Esse conceito surge no final dos anos 90 e tem estreita relação com o aprimoramento da internet em primeiro momento e posteriormente com o desenvolvimento dos ambientes virtuais de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem guardam 4 características fundamentais: acessibilidade, reutilização, durabilidade e interoperabilidade. Dentro dessas especificidades, espero que os objetos educacionais possam ser encontrados nos repositórios, que possam ser editados e reutilizados, sem perda didática ou de qualidade técnica. Além disso, o objeto educacional é um elo na cadeia educacional. Quando concebido, deve estar em consonância com o tom e principalmente o conteúdo, não só da disciplina, como também do curso. Podcast, o que é e os seus usos na educação. Entre outras definições, podcast é um tipo de processamento de mídia que junta tecnologia de armazenamento de áudio e um arquivo de texto relacionado, estando ambos disponíveis para acesso através da internet. Estruturalmente, lembra o formato de um programa de rádio, unindo a disponibilidade de audição a qualquer momento. Pode lançar mão de formatos como entrevista, dramatizações, noticiários, palestras e outros. Pode ser produzido sob demanda e com conteúdo focado em nichos específicos. No seu trajeto histórico, os podcasts surgem no contexto dos blogs, páginas pessoais de autopublicação que começaram o processo de ligação entre conteúdos através de links e reunião de material compartilhado. Com o incremento da possibilidade de assinatura através do formato de distribuição RSS, Really Simple Syndication, ficou mais fácil acompanhar os materiais atualizados. Por volta dos anos 2000, surgem os audioblogs, tecnologia que disponibilizava a gravação de áudio do conteúdo dos blogs. Freire comenta que já datam desse período algumas aproximações desse tipo de formato de áudio, trabalhado mediaticamente com a educação, e que é certo perceber que esse formato não esteve tão distante da educação quanto se imagina. O mesmo autor argumenta que o podcast pode trazer abertura de vozes, temas que não se encontrariam amparados em ambiente escolar. Podcast e educação. Conforme aponta Braga, o uso do podcast como ferramenta de educação informal já é uma realidade. A diversificação de conteúdos e profissionalização de diferentes canais abriu espaço para o uso acadêmico e científico. Acrescenta-se ainda que a estrutura de mídia e suas características permite que ela seja utilizada também na educação formal, como parte do material apresentado em sala de aula ou mesmo para a transmissão de conteúdo à distância.
Destaca-se também no podcast sua característica como uma ferramenta pautada pela oralidade, que pode aproximar alunos com deficiências visuais na absorção de conteúdos variados, auxiliar crianças no domínio de expressão e comunicação e na fluência de tecnologia de professores e alunos. Os usos podem ser variados dentre todos os segmentos educacionais. Como ferramenta, a mesma deve ser calibrada em seus usos, pensando nos alunos e o objetivo de aprendizagem desejado. É importante colocar que a tecnologia abre também o espaço de criação e alteração. O podcast, em sua natureza de formato de áudio, pode ser agregado em ambientes LMS, tanto para a audição de uma leitura de um conteúdo específico, como para explicação pormenorizada de um dado que precisa ser aprofundado, ou também um tipo de dramatização que se ampara no storytelling. Essa potencialidade do contar histórias trazida pelo podcast já é entendida como grande potencial educativo. Gladys dos Santos e William Rochadel trazem que storytelling é uma possibilidade metodológica de formação e desenvolvimento pessoal dos professores com potencialidade em diferentes contextos educativos. Dentro desse último exemplo, podemos dizer que o podcast favorece a contação, traz voz e narração, algo primordial dentro da educação. Além disso, se levarmos em conta a educação, formação de adultos e, sobretudo, de professores, está em perfeita sintonia com os objetivos descritivos desse artigo. No contexto de ferramenta educacional, precisa estar inserido em uma metodologia que o contemple, como será apresentado a seguir. A metodologia Alumia. Apresentaremos aqui a metodologia Alumia, utilizada como base para o desenvolvimento de cursos na modalidade de educação à distância. O desenvolvimento de material educacional é pensado para que o aluno se sinta apoiado em um conjunto de ações que vai da escolha dos materiais educacionais até o atendimento da tutoria. Ampara-se no conceito de andragogia de Malcolm Knowles, na noção de aprendizagem transformadora de Merizov e Cranton, na aprendizagem experimental de Kolbe e o conceito de aprendizagem significativa de Asubel. Ao lidarmos com indivíduos adultos e com foco na educação superior, seria comum encararmos a educação como um mero aporte de carreira ou aprimoramento pessoal. Como apontam Moura, Ramilevich e Petrietti, pensar a participação do aluno envolvido em um processo de educação à distância como um ciclo é uma maneira de orientar o desenvolvimento de material didático, assim como considerar a individualidade do aluno e prover materiais em múltiplos formatos. Estudo de caso, o podcast como um objeto educacional na proposta Alumia. Seguimos aqui a descrição de uma proposta de objeto educacional, tendo por base as necessidades de um curso real de pós-graduação voltado a professores com foco no ensino de segundo idioma. O material autoral que seria trabalhado pelo designer educacional apresentou estudos de caso, citações literárias passíveis de audiodramatização e longas citações que compunham parte importante da base de conteúdo, durante o transcorrer de 10 aulas. Percebeu-se que o material textual original era muito rico por apresentar histórias reais, vívidas em seus dilemas, dramas e buscas de solução. Além disso, o caso específico dos estudos de caso eram vivências de professores, contadas para professores, o que apresentava alto grau de afinidade e identificação do conteúdo. Antes de apresentar a modelagem educacional do conteúdo, é importante apresentar o formato estrutural da disciplina no LMS, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem. O conteúdo era composto de 10 aulas, com uma apresentação e um encerramento. Cada aula era contemplada com seu conteúdo textual no ambiente LMS. Esse mesmo conteúdo também era disponibilizado em formato e-book e diagramado, com versatilidade em leitura multiplataforma, mobile, desktop, tablet e outras. Cada aula teria um vídeo que apresentava o tema, discorria sobre pontos-chave e se aprofundava em partes específicas. O material audiovisual era tratado com extremo cuidado para que tivesse soluções estéticas interessantes, não cansativas e que tivesse uma duração razoavelmente curta, o que traz o desafio de uma boa edição e seleção de conteúdo. Esse cuidado visa evitar sobrecarga cognitiva e diálogo entre partes da estrutura de conteúdo. Dentro de cada aula, o designer educacional adequa os conteúdos atento à linguagem, coerência e estrutura textual. Pensa a metodologia Alumia com vistas a uma aproximação do aluno que fará a leitura do material posteriormente. Depois disso, são selecionados do conteúdo as partes que serão transformadas em objetos educacionais. É importante que os objetos educacionais propostos estejam de acordo com o objetivo de aprendizagem da aula. Por exemplo, se o objetivo de aprendizagem da aula é apresentar determinado conceito, é de se levar em consideração o uso de saídas imagéticas, como infográfico estático, ilustrações e fotografias. Se o objetivo for analisar situações com base em um estudo de caso, consideramos o uso de uma ferramenta que permita o aluno ouça, pare, volte,
reflita, construindo um vínculo narrativo entre a história apresentada e a análise a ser construída. Voltando à disciplina do curso de pós-graduação que falávamos, como eu já dito, a autora lançou mão de muitos estudos de caso. Discorrendo sobre diferentes desafios, a autora apresentava algo já realizado por algum professor em determinado tipo de situação. Trazendo mais uma vez o objetivo de aprendizagem, iniciava-se com o verbo discorrer, ou seja, apresentar, expor, e cabia um objeto que se encaixasse nesse perfil. O designer educacional intuiu que se tratava de um exercício de storytelling, que poderia ser transformado em edição de vídeo ou mesmo animação. Enquanto separava os textos originais com os estudos de caso, pensou também quem eram os alunos da instituição, qual o tempo que teriam para os estudos e assistir o conteúdo audiovisual. Concluiu-se que a maioria desses alunos, sendo professores, talvez tivessem pouco tempo para a própria rotina de estudos e que a singularidade de não terem de parar para ouvir acrescentava uma vantagem. Como bem sabemos, podemos ouvir um podcast enquanto rumamos ao trabalho, enquanto executamos outras tarefas. Além disso, levou-se em consideração o tempo de produção. Um conteúdo audiovisual demanda mais tempo do que um podcast, que por base exige tratamento do texto, gravação da narração, edição e inserção de áudios na plataforma. Foram selecionados os estudos de caso que seriam transformados em podcasts. Percebido anteriormente o formato de contação de história, optou-se pela dramatização ao invés do formato com uma estrutura aproximada de programa de rádio. Com isso feito, o texto destes foi trabalhado para que tivesse pelo menos 10 minutos de duração em uma versão narrada. Testes de narração oral foram feitos e cronometradas. Além disso, existiu um trabalho de edição textual colocando o narrador em terceira pessoa, o que traz a percepção de quem ouve como um espectador externo da ação, mas que está próximo acompanhando quem conta. Depois disso, foram feitos testes de gravação, tentando chegar à captação de áudio mais adequada, sem ruído, sem eco de sala e com a melhor performance do narrador, que no caso era o próprio designer educacional. A gravação em si privilegiou uma narração mais natural, pausas longas, pensando na edição que seria feita posteriormente. Com isso feito, o arquivo digital de áudio captado em gravador digital foi encaminhado para o editor de vídeo da equipe de mídia. O editor recebeu indicações junto ao texto original de que tipo de emoção se almejava provocar a cada trecho da narração. O editor, por meio de bancos de áudio gratuitos da internet, fez as inserções necessárias. As inserções tinham tanto a intencionalidade de criar um efeito sonoro de fundo, como de sons de interferência direta na narração. Durante o processo de edição, foi possível também selecionar os momentos para cortes de respiro e junção de frases, uma ação que traz um efeito de mais intensidade à narração, contrabalanceando com momentos mais calmos. Esse mesmo trajeto de produção foi feito nos demais textos a se tornarem um conjunto de podcasts que dialogavam entre si, dentro de uma mesma disciplina desse curso de pós-graduação. Com isso feito, o arquivo de áudio foi agregado ao ambiente LMS. Nos e-books que replicam o texto da plataforma, foi inserido o link e ícone indicando o objeto educacional desse conteúdo. Reconhecendo que os objetos privilegiam o formato de áudio, também se constituem como importantes para a acessibilidade para alunos que possam ter algum tipo de deficiência visual, pensou-se na via oposta, onde o texto trabalhado na dramatização estava disponível para leitura tanto na plataforma como no e-book. Conclusão: o uso do podcast como objeto educacional na composição da disciplina apresentada dialogou com outros itens que a literatura acadêmica utiliza para compor a definição. Depois de compostos, os podcasts tornaram-se uma audioteca de estudos de caso, que podem ser reaproveitados em outras disciplinas de foco educacional e de formação de professores. Além disso, alguns foram agregados juntos de atividades, o que levou a um trabalho junto do tutor e da autoria, no preparo de uma consigna de resposta e desenvolvimento de trabalhos dos alunos, atendendo assim aos requisitos apresentados para a consideração de um objeto educacional. O resultado do desenvolvimento desse tipo de objeto educacional trouxe mais coerência ao material, estabelecendo ligações de fácil identificação com os alunos e trazendo mais dinamismo ao conteúdo. Dado o resultado positivo, os designers educacionais da Lumia têm buscado diversificar o uso do audiodrama e de storytelling com vistas à aproximação e envolvimento do aluno com o conteúdo apresentado. Comprovou-se que, como já atestado pela bibliografia utilizada na composição desse artigo, que o uso educacional do podcast é possível e realizável em diferentes esferas educacionais. Além disso, apresenta um grau de produção relativamente simples se comparado a outros objetos de aprendizagem que demandam o uso de programações complexas ou edições de vídeo. O fato da ferramenta estar ligada à oralidade também propicia a acessibilidade a alunos com diferentes dificuldades de visão. Obrigado.